E na entrevista do dia, vamos conversar hoje com o técnico Hélio dos Anjos, da Ponte Preta, está conosco. Hélio dos Anjos, muito obrigado, seja bem-vindo aqui no programa Os Donos da Bola. Tudo bem, Hélio? Tudo bem, Batista, tudo bem, amigos? Pra gente é um prazer estar aqui com vocês. Falar da Ponte Preta, falar do nosso planejamento, de tudo aquilo que cerca o futebol hoje da Ponte Preta. É só uma curiosidade, não precisa contar os detalhes. Mas o que você fez nessas férias? Quais foram aí as suas atividades, hein, Hélio? Olha, minhas atividades foi simplesmente curtir minha casa, né? Eu tô de residência nova, tem um ano praticamente que a gente tem essa residência aqui em Jurerê, aqui em Santa Catarina. E a minha filha já mora aqui também, eu tenho um neto agora de 2 anos de idade, então a minha vida foi passar o tempo todo na minha casa, curtir a minha casa, porque eu ainda não tinha curtido, e naturalmente aproveitar ao máximo a família, receber amigos, como nós recebemos vários amigos, e descansamos bastante, pode ter certeza disso. E parabéns por isso, a família é a base de tudo e a coisa mais importante que a pessoa possa ter. É importante realmente aproveitar todos os momentos possíveis com a família. Gleger, a sua pergunta, estamos entrevistando hoje Hélio dos Anjos. Bom, primeiro mandar um grande abraço para o Hélio, um cara que eu respeito muito no futebol. Trabalhei com o Hélio por 2 oportunidades, né? A gente sabe da capacidade e competência do profissional Hélio dos Anjos, né? Espero que tenha passado um bom Natal aí com a família, sempre importante, né, professor? Estar ao lado da família, como você disse aí. Eu queria que você falasse um pouco, Hélio, do planejamento. Como é que está o planejamento aí 2023? Né? Houve-se aí umas especulações que o Hélio sairia e tal, mas a gente percebe que o senhor está aí firme e forte, já foi dado, inclusive, já decretando que o senhor fica para a próxima temporada. Então eu queria que você falasse um pouco aí do planejamento 2023. Bom, tudo de bom, Gleger. Poxa, é um prazer falar com você, é um prazer ter trabalhado com você, e eu sei hoje da sua capacidade como analista de futebol, como um grande conhecedor, porque realmente o tempo seu como jogador, como treinador, te dá realmente um respaldo muito grande para julgamentos, né? E eu sei que você é uma pessoa muito equilibrada, uma pessoa muito sensata, né? E que tem o conhecimento da causa, isso que é o mais importante. Obrigado. Olha, o planejamento está sendo levado da melhor maneira possível, né? Que Hélio dos Anjos sairia. Eu acho que aquele momento foi um momento em relação muito à participação da seleção da Arábia Saudita na Copa do Mundo. Eu fui um treinador na Arábia Saudita que, em nenhuma competição que eu participei, muito, muito importante para eles, que é a Copa da Ásia, nós acabamos ganhando da Austrália, eliminando o Japão na semifinal, e isso marcou muito. Nós fizemos um trabalho de quase 2 anos, então isso marcou muito. Aquele momento foi um momento onde os clubes da Arábia Saudita estavam cogitando mudanças, como acabou acontecendo, e naturalmente houve os convites, houve a intenção, mas eu tenho uma coisa comigo, eu não tenho mais idade nem aquela coisa de que eu vou porque ali é melhor, porque ali paga mais. Eu acho que eu estou muito em cima da consistência do trabalho, muito em cima daquilo que você assume de responsabilidade com a entidade que você trabalha e com as pessoas, né? É muito importante isso. Então, isso passou, o nosso planejamento está sendo levado a fundo, você entende? Nós vamos entrar sim para A2, para iniciar já com um grande ano da Ponte Preta. O nível de exigência meu em relação aos jogadores que aqui permaneceram e que foram contratados é muito em cima disso. Nós sabemos da nossa responsabilidade, estamos totalmente motivados e conscientes de que a Ponte não pode participar da A2 do Campeonato Paulista por mais de uma temporada. Aconteceu, eu fui um dos responsáveis por ter acontecido, e agora nós assumimos a nossa responsabilidade, como sempre foi no nosso trabalho. E eu acredito sim em grandes vitórias nessa temporada que está por vir.
Vamos lá, Tigrão, hoje participando conosco o Hélio dos Anjos, o técnico da Ponte Preta. A sua pergunta para ele. Em primeiro lugar, quero agradecer aí a oportunidade ímpar, né, de poder estar participando e agradecer o professor de estar com a gente aqui nesse 27 de dezembro, né, e abrilhantando o nosso programa e emprestando aqui parte da sua longa experiência adquirida na bola. E falando de experiência, uma curiosidade, professor. O Hélio dos Anjos, analisando o Hélio dos Anjos. Para o Hélio dos Anjos, o goleiro Hélio dos Anjos foi melhor ou o treinador Hélio dos Anjos é melhor do que o Hélio como goleiro? O treinador Hélio dos Anjos é infinitamente melhor do que o Hélio dos Anjos goleiro. Eu vou ser muito sincero, porque a minha história como jogador de futebol ela foi muito pequena, ela foi muito simples, mas ela foi de fundamental importância para a minha carreira como treinador, né? Porque a oportunidade que eu tive de participar, por exemplo, do grupo do Flamengo super vencedor, porque foi campeão mundial, né? Esse grupo, eu cheguei lá em 78, fiquei lá até 81, esse grupo me ensinou muita coisa, o próprio capitão Cláudio Coutinho me ensinou muita coisa em termos de comando. Eu era simplesmente um terceiro goleiro. Na minha frente tinha dois monstros sagrados na história do Cruzeiro e do Flamengo, no caso Raul, Cruzeiro e Flamengo, no caso Flamengo, Cantarelli. E eu fui um simples terceiro goleiro, mas absorvi muita coisa positiva nessa fase. E depois a própria ida rapidamente para o Joinville, onde acabaram acontecendo as contusões, que me limitaram a continuar a minha carreira. Então, é uma história muito pequena. Eu vou até falar uma verdade. Eu não falo isso, e nunca falei isso para os meus jogadores. Eu não falo de Hélio dos Anjos goleiro para os meus jogadores. Você entende? Eu falo do Hélio dos Anjos, do treinador, que com 25 anos começou a ser treinador, com 28 anos dirigia já um time de primeiríssimo nível em Santa Catarina, que era o Joinville, e assim foi a minha carreira. Então eu acho que eu ofereci muito mais para o futebol e estou muito motivado para oferecer mais como treinador do que foi como jogador. Hélio, falando um pouco da arrancada da Ponte na Série B do Campeonato Brasileiro, a Ponte teve muitas dificuldades, mas deu uma arrancada, especialmente nos jogos em casa. Gostaria que você falasse disso, né? Como que procedeu, claro que passou pelas contratações na janela de transferências, chegadas de jogadores importantes, como foi o caso do Elvis. E também gostaria que você falasse o que é que aconteceu na reta final. Por que a Ponte, depois que conquistou os 44 pontos naquela partida contra o Tombense, e até alguns torcedores disseram, a Ponte largou o campeonato. Já conseguiu o que queria, que era a permanência, e largou o campeonato. Então, o que é que aconteceu na reta final? E falando também da arrancada da Ponte que passa pelas suas mãos. Olha, nós tivemos e nós vivenciamos inúmeros problemas no decorrer da temporada da Ponte. Tanto que não só eu, mas como a própria direção, muito mais do que eu, está totalmente preparada para não deixar que esses acontecimentos nos tragam qualquer transtorno nesse ano que nós temos pela frente. Tanto que o planejamento, a formação de elenco, o costume que os jogadores já têm com o meu dia a dia, tudo isso está sendo levado em conta para nós termos menos problema. Eu sou muito sincero, nós tivemos infinitos problemas na Ponte Preta, inclusive de adaptação do grupo a nosso próprio trabalho, né? Eu tenho a minha maneira de trabalhar, eu tenho a minha maneira de exigir, eu tenho a minha maneira de cobrar, eu tenho a minha maneira de ser, de buscar sempre ser vencedor, e me trouxe alguns transtornos nesse sentido. Quando nós conseguimos que o grupo absorvesse tudo isso, foi muito importante, porque aí nós demos a arrancada. Foi uma somatória de coisas. O entendimento da direção com a comissão técnica, mostrando confiança na comissão técnica, os jogadores que ficaram absorveram realmente como seria o trabalho, não mudaria nada em função de resultado, em função de cobrança, em função de qualquer coisa, não mudaríamos. Nós tínhamos sim uma consistência nas decisões muito grande, né? E, naturalmente, a contratação de jogadores que também foram fundamentais.
Nós passamos um momento, de uma temporada onde o número de jogadores excessivo e a cabeça desses jogadores acabaram trazendo algum transtorno. E, consequentemente, nós mexemos muito no grupo. E eu não tive qualquer temor de mexer no grupo, porque muitas vezes você tem temor, vou mexer muito no grupo, daqui a pouco os outros que ficam passam a ter problema. Não, nós sempre tomamos as nossas decisões juntamente com o presidente Eber, inclusive referendado por ele, e isso nos levou a gente ter essa recuperação muito boa. O que aconteceu? Mais ou menos o que está acontecendo com a seleção brasileira hoje. Nós conseguimos chegar aos 44 pontos. Nós tínhamos alguns problemas ainda, nós tínhamos problemas de condições normais dos jogadores. Como eu joguei a cobrança muito lá para cima, eu assumi a responsabilidade pública de buscar a classificação. Muitas vezes eu fui até questionado internamente. Mas aí daqui a pouco fica parecendo que a gente não conseguiu nada. Não, eu não posso comandar um grupo e eu ter a possibilidade de chegar e eu não criar clima para isso. A Ponte Preta não merece isso. E, consequentemente, ao conquistar a classificação com algumas rodadas de antecedência, porque se a gente for olhar a matemática, nós conseguimos a manutenção no jogo contra o Londrina. Se for olhar hoje como terminou a competição, né? E aí, sim, eu acho que o grupo deu uma sentida, assim, a pressão foi muito grande, conseguimos a manutenção, tentamos a classificação e teve já a partir do jogo contra o Cruzeiro, foi um jogo, para mim, acidental, mesmo tomando de 4, para mim foi acidental, nas circunstâncias que nós tomamos 2 gols, principalmente. Na minha visão, o primeiro e o segundo gol foi de lances isolados e que nos deixou muito abatido dentro de campo. E aí, houve sim, naturalmente, aquela história. Conseguimos, demos uma relaxada, né? E isso é normal. É normal, acontece, o Gleger sabe disso, como que um grupo reage àquela questão do objetivo alcançado. E aí você passou a ser questionado muito, até por culpa minha, por responsabilidade minha, porque eu criei um sonho de chegar. Mas eu estava muito consciente de que o grupo já tinha chegado quase que no seu limite, a relação de contusões também nos trouxe mais dificuldade. Mas acima de tudo, eu acho que nós terminamos a temporada, por tudo que aconteceu na Ponte Preta, nós terminamos a temporada como objetivos alcançados, pode ter certeza disso. E a questão desse relaxamento que nos levou a ficar alguns jogos sem fazer. E aí você passa a ser questionado. Parece que o time não presta mais. Hoje o Brasil, por questões técnicas e questões de você administrar um grupo, e administrar o grupo é questão de você saber o que está melhor condicionado, o que está mais sentindo o jogo, né? Toma-se uma decisão que daqui a pouco ela não é a melhor decisão para quem está fora do trabalho, mas para quem está lá dentro é a melhor decisão. E nós terminamos uma vitória fora de casa, terminamos com 49 pontos, terminamos, acima de tudo, consciente de que nós temos que fazer uma temporada bem melhor do que a Ponte teve em 2002. Gleger. No início do mês, aí, nós recebemos aqui no estúdio da TV Bandeirantes, aqui no programa, o menino Amaral, Felipe Amaral, né? Recém-chegado aí da seleção brasileira. E o Felipe Amaral foi uma surpresa para todos nós, naquela pinçada do Hélio dos Anjos, trazendo ele para o time titular, que foi para mim uma descoberta impressionante, porque ninguém nem tocava no nome do Amaral aqui. Eu queria saber, para 2023... o Hélio dos Anjos vislumbra mais uma descoberta como essa do Amaral lá na base ou não? Olha, hoje, Gleger, eu já tenho um envolvimento e uma relação muito mais completa, né, com a base da Ponte Preta do que eu tinha naquele momento que nós pisamos o Amaral. Isso não quer dizer que nós vamos hoje ter a oportunidade de colocar mais jogadores por eu ter essa relação, principalmente com o Edson, né? Que é um treinador que a gente tem mais relação, e com o próprio Donizete, que a gente também tem uma relação, né? Do Sub-17. Isso não quer dizer que nós teremos mais jogadores para fazer isso, mas essa relação ela aprimora as condições de você até ter iniciar o trabalho. O Edson e o Vitinho dentro do nosso grupo, né? Mas, acima de tudo,
A Taça Cidade de São Paulo serve para mim, sim, para me dar uma olhada em mais 2 ou 3 jogadores que poderão também apresentar para a gente a partir do momento que terminar a Taça São Paulo. Eu acredito muito nesse trabalho da Ponte Preta. A Ponte Preta tem know-how de revelar jogadores e a única coisa que eu posso fazer é aproveitar isso. Eu sempre falo, quem revela é o clube, né? Eu estou tendo a oportunidade de naturalmente chegar nos clubes e encontrar um Eliel, encontrar um Amaral, encontrar um Edson, encontrar um Vitinho, e aí eu tenho que ter a sensibilidade de tentar aproveitar esses jogadores da melhor maneira possível. O Amaral é aquilo que eu friso, né? É aquelas coisas que acontecem a natural. O DG também, que nós estamos esquecendo, que deu uma sustentação muito boa para a gente também. Então, o que a gente espera, Gleber, é que a gente consiga, sim, ter a oportunidade de colocar mais jogadores da base para jogar. Mas nós não vamos colocar só porque o Hélio dos Anjos coloca. Não, tem que ter qualidade. E essa qualidade que eu vejo no Amaral, ela está sendo comprovada, né, nas suas convocações para a seleção, no seu comportamento dentro da Série B, mas é aquilo que eu falo para ele sempre, né? Ele está aprendendo tudo ainda. Tem que ter a humildade para seguir com a cabeça boa e, consequentemente, ele ser exemplo para os companheiros dele que ele tem aí no Sub-17 e no Sub-20. Ô Hélio, você falou Edson. Quem é Edson? Edson é o zagueiro central do Sub-20, vai disputar a Taça São Paulo, ele já está em treinamento com o Edson. O Edson foi um zagueiro que eu vi um jogo, mas o Edson e o Ivo sempre me deu boas referências dele. Nós trouxemos ele para treinar com a gente, ele terminou a temporada treinando com a gente, tá entendendo? Junto com o Vitinho. O Vitinho teve oportunidade ainda de jogar, de entrar em 2 jogos, mas o Edson não teve essa oportunidade. Mas é um zagueiro, um zagueiro com características de zagueiro, mas é um jogador interessante. É canhoto ou é destro? É canhoto ou é destro? É destro. Para falar a verdade, para mim, ele é ambidestro. Ele é um jogador que tem essa capacidade de ser ambidestro, tá? Principalmente questões de saída de bola, questão de jogo de mobilidade. Ele é realmente, quando eu falo jogo de mobilidade, é jogo curto. Ele tem a facilidade também com a perna esquerda. É garoto, né? Eu acho que tem que crescer muito com os trabalhos que vão ser ministrados e participando da Taça São Paulo, cria ainda mais subsídios para a gente dar oportunidade no ano que vem. Tigrão. O professor Hélio dos Anjos, a Ponte nos últimos anos sempre desfez o elenco. Nos últimos anos tem sido um modus operandi muito parecido. Termina uma temporada, praticamente troca todo mundo e começa praticamente do zero na temporada seguinte. Para esse ano de 2023, a Ponte muda um pouco essa postura. Ela consegue manter pelo menos uma parte importante de uma base estrutural do elenco, especialmente do time considerado titular. Até que ponto que isso pode representar uma reserva de qualidade para a Ponte e pode gerar na torcida uma expectativa de um ano mais positivo de 2023 do que a Ponte teve em 2022, este fato dela estar conseguindo, na sua avaliação aí, manter, né, ao contrário do que acontecia antes, boa parte do elenco para o ano que vem? De imediato, isso é mais importante do que qualquer contratação. De imediato. Se você for olhar o projeto para o imediato, você manter 60%, 70% de um grupo, ele é mais importante do que até mesmo as contratações que você poderá fazer, né? Porque a partir do momento que você contrata, tem risco. Pode ser um jogador fenômeno no Flamengo, ele pode vir na Ponte e não conseguir jogar. E os que nós estamos mantendo, a gente já tem um conhecimento deles em cima de tudo. Da qualidade, das dificuldades que ele tem, do comportamento dele perante as adversidades, do comportamento dele perante o momento bom. Quer dizer, então eu já tenho esse conhecimento. E isso é fundamental. E eu posso falar a verdade para vocês, né? Eu acredito que vocês pensam do mesmo jeito. Esse foi o grande problema técnico e financeiro da Ponte Preta. Para mim, o grande problema técnico e financeiro da Ponte Preta foi mudanças radicais em elenco. Isso aí só traz transtorno. Tecnicamente te traz transtorno e financeiramente te traz transtorno.
Quer dizer, então, o presidente Eberlin, orientado e discutido com a gente, um Everton, haja visto um Luca, haja visto um Elvis, né? Então, eu estou citando esses três porque o próprio Formiga, e vamos ver os meninos que ele renovou o contrato, que ele prorrogou o contrato, né? Então, isso é muito importante. Então, nós temos já eu falo para você, hoje, independente de contratação, eu tenho um grupo bom para iniciar a A2. Eu tenho esse grupo bom. Não estou falando que eu tenho 24 jogadores, não. Mas nós temos um grupo que, se você for para um jogo com 5 substituições, eu tenho um grupo para iniciar a A2. Só que, paralelo a isso que eu estou frisando, paralelo a essa manutenção do grupo, já estamos contratando, né? Já contratamos, no caso, desculpa, já contratamos outras peças importantes. E isso, mais do que nunca, só vai nos ajudar. Em vez de você contratar 15, daqui a pouco você contrata 5, que é o nosso caso. Consequentemente, você tem a possibilidade menor de até mesmo errar. Porque quanto mais você contrata, a possibilidade de erro ela é maior. Então é isso que a gente está batendo, é isso que o presidente Eberlin fez na temporada passada e passando por todas as dificuldades, a gente conseguiu manter uma base que para nós está sendo muito importante. Hélio, muito obrigado pela sua participação conosco, desejar a você uma excelente virada de ano, 2023, com muita saúde, que é o mais importante, mas também com muita realização. Gostaria que você desse uma mensagem final para a torcida da Ponte, que está esperando aí um ano de 2023 muito melhor do que 2022. Eu tenho certeza que os torcedores da Ponte, além da saúde, além do bem-estar, além do sucesso profissional, todos os torcedores estão esperando uma Ponte Preta melhor, mais forte, mais convicta e mais realizadora. E é isso que nós vamos fazer, e é isso que nós vamos trabalhar. E a todos vocês nós desejamos um ano repleto de coisas boas, coisas positivas no âmbito profissional, na vida particular de vocês, e que Deus proteja todos nós nesse 2023 e sejamos sucesso nas nossas profissões. Um abraço a todos e muito obrigado.